Olá, meus queridos, meus amigos, bom dia, 9h03, nesse dia 4 de setembro de 2021. Se você está acessando aí, peço que você faça um comentário e me dê um feedback se está chegando legal o som para você. Tá tudo certo? Eu estou aqui hoje transmitindo sozinho. Já vou comentar o que o Adriano está, o Adriano, né? Aqui eu não sei se eu já estou transmitindo aqui. Ok. Então a gente está nessa sequência aí de Mateus 6, sobre os assuntos ali que Jesus trata, sobre questões práticas da nossa vida e como nós devemos encarar esta vida. Hoje, Adriano está viajando, está levando nossa equipe aí para Florianópolis. Está aí com a equipe Soberano Rei, Samuel, a Ellen, a Esther e o Michael, que vão jogar o torneio pan-americano de xadrez lá em Florianópolis. Então nós estamos orando, abençoando eles, que eles sejam bem-sucedidos nessa viagem. E é um prazer estar aqui com cada um de vocês para a gente continuar aqui a nossa meditação. E hoje estamos aqui no nosso texto de Mateus 6. Você está vendo aí na tela a sequência de Mateus 6. O Adriano vem trazendo ali o mesmo assunto, desde ali no 19, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, esta questão aí do tesouro, do local. Ah, legal, Vlad, o som está ótimo. Perfeito. Eu estava um pouco incomodado aqui, imaginando se o som estava ok. Então, essa questão de ajuntar tesouro é uma questão de onde a gente coloca o nosso coração, né? Nós vimos isso. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa preocupação? Onde está o nosso foco? O foco de vida é que determina onde a gente está colocando o nosso tesouro, se no céu, se na terra. E nós vimos aí atitudes práticas de como que a gente vai ajuntar tesouros no céu. A gente observa o seguinte, irmãos, o querer a recompensa, o você pensar no galardão não é errado, não é problema. Eu imagino Jesus, por exemplo, por que ele suportou toda aquela situação, toda a sua missão na Terra? Tem um texto que diz que ele suportou tendo em vista a alegria que lhe estava proposta. Ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Quer dizer, ele estava antevendo aquilo que o seu trabalho iria gerar. Se não fosse gerar algo bom, ele não se submeteria, mas ele colocou os olhos na recompensa. Ele sabia que aquele trabalho dele iria gerar uma obra incrível de salvação, de redenção, de glória, e também o benefício para ele receber o nome acima de todo nome, para ele estar exaltado, para ele receber o galardão que lhe era devido, a alegria que estava proposta a ele. Então, por isso, ele, com os olhos no galardão, ele ajuntou tesouros do céu. Ele viu a recompensa e se submeteu a toda aquela situação. E o texto aqui continua. O texto nos fala do tesouro, os dois lugares que a gente pode colocar o tesouro aqui na terra, e na terra a gente sabe que a gente pode perder o tesouro, né? A traça e a ferrugem consomem esse tesouro e ele pode virar pó. Mas no céu
existe um galardão que é eterno, que a gente não perde, porque a gente sabe, o nosso período de vida aqui é passageiro. A nossa estadia neste corpo é passageiro. Quando a gente morre, a gente vai passar para a outra dimensão e continuar. E aí o que vai valer é aquilo que a gente ajuntou lá. Não vai adiantar de nada aquilo que a gente ajuntou aqui. Tesouros, riqueza, glória, casas, carros, dinheiro não vai ser de valia para nós. Mas sim, o tesouro que a gente entesourou do outro lado, sim, vai ser de valia. Por quê? Porque vai determinar o nosso galardão, vai determinar o nosso peso de glória. Veja que Coríntios, o Paulo diz ali que nós temos diferentes pesos, diferentes brilhos. As estrelas têm diferentes brilhos e nós também. Na ressurreição, vamos ser seres luminosos que vão ter brilhos diferentes de acordo com as obras de cada um aqui na Terra. Continuando aqui, eu só vou pedir para a Vládia... Vou fechar aqui, ó. Eu estou me ouvindo ali. Eu estou me ouvindo lá na frente. Pois ele fala dos olhos, que a gente já viu também. A candeia do corpo são os olhos. Então, o nosso foco, para onde a gente está olhando, vai determinar aí o nosso caminhar, o nosso viver, vai determinar aquilo que vivemos. Se os olhos são bons, ou seja, se a gente tem uma visão positiva, uma visão celestial de todas as coisas, acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca das situações e acerca das outras pessoas, então a gente vai ter luz, a gente vai ter iluminação no nosso caminhar. A gente viu isso também. E aí ele conclui aqui que ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis. Então, eu vou projetar aqui de novo o Mateus 6 e a gente vai continuar a leitura do texto aqui no texto de hoje. Então, eu posso dizer que ninguém pode servir a dois senhores porque odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele coloca aqui um por isso. Por isso. A Ana também está aí. Oi, Ana. O povo já está na estrada, né, Ana? Vamos a Florianópolis lá. Por isso vos digo. Ou seja, Jesus aqui está concluindo, está chegando a uma conclusão a partir daquilo que ele vem dizendo desde lá do versículo 19. Por isso vos digo, o resultado, a mensagem que Jesus quer nos passar é essa. O resultado de tudo isso é a gente não andar ansioso. Não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Então, essa é a conclusão aqui de Jesus. A conclusão que ele está nos abrindo os olhos para ver. Ele está nos conduzindo nesse caminho. Então, ele falou, não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Aí ele falou, a candeia do corpo são os olhos. Então, se os teus olhos são bons, você vai ter luz. Depois ele falou, não sirva a Deus, não pode servir a Deus e às riquezas, sirva a Deus. Então, nesse caminho de conselhos, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser a gente não andar ansioso.
Ansiedade. Ansiedade é um problema enorme no Brasil. O Brasil, segundo estatísticas, é o campeão mundial de ansiedade. E o que leva as pessoas, o que nos leva à ansiedade? A juntar tesouros na terra, servir a Mamon, ter os nossos olhos postos em coisas da terra, ter os nossos tesouros aqui na terra. Isso leva as pessoas à ansiedade. Então, Jesus está dando o antídoto aqui. Ele está nos mostrando como que nós vamos ter uma vida livre de ansiedade. E aí, eu separei aqui um pequeno vídeo. Ok. Por quê? Jesus, ele... Coloquei aqui o açaí azul. Jesus, ele fala para a gente olhar os pássaros do campo, né? Os pássaros do campo, eles não semeiam, eles não ceifam. E aí, eu acho incrível a criatividade do nosso Deus, né? Em criar aí os pássaros com cores diferentes, incríveis, e formatos diferentes também. Esse aí é o rendeira. São pássaros incríveis. Eles não estão ali plantando, não tem uma horta, eles não cultivam uma roça, né, de alimentos. Contudo, Jesus falou, o vosso Pai Celeste os alimenta. Ali o ariramba, olha só, o laranjado com o verde, né, esse bico enorme aí. Eles não estão preocupados em semear, em colher, porque eles sabem que o nosso Pai os alimenta. Isso. Eles sabem que nosso Pai os alimenta. Então, esse é um exercício. Deixa eu projetar aqui de novo a Bíblia. Aqui. Isso. Então, isso é um exercício que Jesus nos leva. Ele diz para a gente, olhai para as aves do céu. Esse é um exercício que a gente deve realizar. Aí, ó, exercício contra a ansiedade. Olhar para as aves do céu. Tem lugares que é meio difícil, né? Dentro da cidade, você ali enxergar os passarinhos. Mas tem gente que tem o passarinho dentro de casa, né? Como a pinga aí, né, Ana? Um abraço para a pinga aí, a calopsita. Então, as aves do céu, elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, esse é o exercício, ó, a gente olhar para as aves e entender que nós temos mais valor do que a criação. O homem está no centro da criação. A gente vê ali na sequência de Gênesis que Deus vai preparando todo o ambiente, a terra, os céus, a lua, o sol, as estrelas, as plantas, os animais, os répteis, os peixes. Ele vem trazendo todo o cenário, pois ele planta um jardim e coloca o homem no centro, o homem e a mulher. Ele cria o homem e a mulher. E ele está com isso dizendo, olha, tudo é criado para vocês. Toda a natureza é criada para vocês. E ele disse para o homem, ó, você agora pode se alimentar de tudo, você vai cuidar agora de todo o jardim. Então, o homem e a mulher são a nata, são o centro da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas
para estabelecer uma condição para o homem ali morar no jardim, para o homem morar na terra. Então, Jesus fala aqui, ó, que a gente tem muito mais valor do que as aves. E eu creio, a gente tem mais valor do que as aves, do que o sol, do que a lua, do que as plantas, do que os animais. Sim, a gente tem mais valor. E o Pai as alimenta. O Pai Celestial as alimenta. Eles estão focados. Voltando aqui, gente, eu estou aqui numa experiência nova, porque eu estou transmitindo sozinho. E deixa eu parar o compartilhamento aqui. Isso, aí. Ok, estou aqui de volta. Então Deus está nos mostrando aqui que nós temos mais valor, muito mais valor. E o foco dos passarinhos, qual é? Só que eles trabalham, né? Eles acordam cedo, eles o dia inteiro estão ali olhando, vendo as possibilidades, né? Vendo um bichinho ali, vendo um grão ali, vendo uma frutinha. Mas o foco deles é no dia de hoje. Eles estão focados apenas no hoje. E assim eles não têm ansiedade. E nós, olhando para ele, nós vamos nos livrar também de ansiedade. Aliás, a palavra de Deus nos diz que toda a criação nos aponta para a majestade de Deus, para a glória de Deus. Os céus, os próprios céus, né? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia, uma noite mostra, a outra noite sabedoria. Então, esse conjunto da criação está Deus assim nos chamando a atenção. Ele nos chama, ó, olha o passarinho. Olha o passarinho, por que ele não é ansioso? Tá? Focado no seu dia, apenas no dia. Ele não está juntando em celeiros, pensando no amanhã. Ele não está estocando, não. Ele está apenas olhando para o seu dia. E aí, ó, ele pergunta: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, é impossível. A ansiedade não vai acrescentar um côvado à nossa estatura. Não vai. Agora aqui, no versículo 28, ele entra num outro assunto, do vestuário, né? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora vou procurar aqui o vídeo dos lírios. Aí, pronto. Então, os lírios do campo, a gente deve olhar também. São coloridos, né? Aí a gente tem os amarelos, os brancos, os copos de leite, né? Que são comuns aqui no Paraná. Esses amarelos aí, lindos, com laranja, os rosas. Quer dizer, a criatividade do Senhor, né? De colocar na criação cores diversas e sempre uma cor combinando com a outra, né? Aí os lírios roxos, uma visão do campo aí, uns lírios, lindo esse aí, amarelo, verde. Então é um outro exercício. Olha esse, olha só, gente. Incrível, né? Esse amarelo aí, parece uma luz ali no meio, um roxo aí em volta. Então esse é um outro exercício. Olhar para os lírios do campo. Olhar para os lírios do campo. Por quê? Olha esse roxo. Parar aqui e voltar para o texto.
Um exercício que a gente... Um exercício nos requer algo, né? A gente deve separar tempo para olhar para a criação. E aí, qual é a conclusão? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Voltando aqui na minha tela, isso. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O meu avô, lembra, Ana? Ele falava assim, ó, eu tenho roupa até o fim da vida. E ele tinha muita roupa mesmo. E nós olhamos para o nosso guarda-roupa, nós vemos também muita roupa. Agora, nem Salomão se vestiu com tanta glória como os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não sabem costurar, eles não escolhem a sua roupa. Contudo, o Pai é que veste os lírios do campo. E interessante, né? Os lírios, eles duram pouco. Eles têm uma vida ali curta. Não sei exatamente quantos dias, quantas semanas eles duram, mas o Senhor coloca tanta glória, tanta beleza ali em algo transitório, em algo que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Essas plantas aí são lançadas no forno, quer dizer, não existe mais toda aquela beleza. Às vezes dura apenas alguns dias e às vezes as plantas que dão flores, né? Demora o ano inteiro, aí numa estação ela abre ali a sua flor, depois ela murcha e pronto. E a planta não manifesta mais aquela glória da sua flor. Então, Jesus está comparando aqui, está dizendo para a gente olhar para os lírios e dizendo, olha, se Deus coloca tanta glória em algo transitório, em algo que vai durar aí alguns dias, depois vai ser queimado, quanto mais não nos vestirá a nós. E aí ele coloca, homens de pouca fé. E ele fala, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão. Em toda a sua glória. E olha que Salomão foi o rei, talvez o rei mais glorioso aí que a história pôde experimentar. O rei que tinha um domínio enorme, a sua sabedoria, né? As suas obras, as suas casas, seus palácios. Ele construiu também o templo de Salomão, conforme a planta que Deus mostrou para ele, né? Que a gente estuda tanto o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Ele organizou toda aquela estrutura ali em volta do templo. Ele realmente era glorioso. Vinham reis de outros lugares, rainhas de outros lugares, para ver a sua glória, para elogiar, para conhecer ali a estrutura, os seus palácios, as cidades que ele edificava. E Jesus fala, nem mesmo ele, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Então ele conclui, se Deus, trazendo o texto aqui, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, irmãos, esse aqui é o primeiro nível, né, de necessidade. Comer, beber, vestir. É o primeiro nível.
de necessidade. E o Pai nos fala, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas àqueles que vos pedirem. O Pai, ele está preparado e ele sabe cuidar dos seus filhos. E ele vai nos alimentar, vai nos vestir, vai cuidar da gente. Só que a gente não precisa armazenar, colocar a nossa esperança no futuro. Eu estava pensando aqui, antes, né, da nossa meditação, em se há problema, né? Por exemplo, você tem uma caderneta de poupança, ou você tem um valor ali para uma emergência, ou você quer juntar um valor para você pagar uma conta, para você comprar algo. Então, isso, não vejo problema. Agora, o problema está em viver ansioso e viver pensando, poxa, se eu não ajuntar, se eu não me preparar, amanhã eu vou passar fome, amanhã o que vai ser de mim? Quer dizer, ficar projetando o futuro, pensando no dia de amanhã e se preocupando com isso, colocando os olhos no dia de amanhã. Então, com essas figuras, Jesus, o que ele nos traz? Ele nos mostra que o foco é hoje. Hoje, você olha para o passarinho. Hoje, você olha para os lírios do campo. Na oração do Pai Nosso, ele falou também, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O foco é hoje. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A preocupação com o amanhã traz essa ansiedade, esse sentimento. Também você olhar para o passado com tristeza traz a infelicidade, a amargura no seu coração. Então esse é o problema. O amanhã e o passado. Jesus está focando os nossos olhos no dia de hoje, no presente. Faça esse exercício. Olhe para hoje. Cada dia. Cada dia. Basta cada dia o seu mal. Jesus está focando os nossos olhos no hoje. Em Efésios, nos fala também que ele preparou um caminho de boas obras para que a gente ande nele. Isso é cada dia. Não ande ansioso com amanhã. Não fique pensando no ontem. Foque no hoje. Olhe os passarinhos e olhe as aves do céu. Os passarinhos, eles não semeiam e não ceifam. As aves, elas não costuram. Mas o Pai alimenta e o Pai veste as aves. Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse é o foco. Esse é o segredo para a gente largar a ansiedade, para não viver mais ansioso. Também aquele texto, né, que a Vládia tem ali na cozinha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Hoje você tem o que comer? Hoje você tem o que vestir? Hoje. Então você se alegra. Não se preocupe com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Vamos fazer esse exercício. Olhar para as aves, olhar para os lírios do campo, e assim vamos ser livres de toda ansiedade. 9h40. Eu vou ficando por aqui, deixando essa meditação aí com cada um. Curta, compartilhe o vídeo aí para chegar para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço.